Na penumbra de uma noite chuvosa, Lúcia manobra seu carro devagar até encontrar uma vaga, ao lado de uma quitanda já fechada, em um bairro movimentado no centro do Rio de Janeiro. Era tarde, quase meia-noite, e a cidade parecia ter recolhido sua pressa, deixando só os sons da chuva batendo no asfalto, o barulho distante de um ônibus e os lampejos de luz amarela dos postes antigos refletindo nas poças. Ela desliga o motor com um suspiro pesado, sentindo no corpo todo o cansaço do plantão longo no Hospital Souza Aguiar. Cada músculo parece pedir descanso, mas o pensamento no filho a faz seguir em frente. João, de 8 anos, está ao lado dela no banco de trás, lutando contra o sono com seu ursinho surrado no colo. Ele observa a mãe abrir a porta e ajeitar o casaco, atento a cada gesto, como se já entendesse o quanto ela carrega nos ombros. Lúcia faz tudo de forma automática. Pega a bolsa, confere se os remédios do João estão na mochila, segura sua própria ansiedade atrás de uma expressão de firmeza. Quem é mãe como ela sabe que a exaustão vira rotina, que o mundo pesa mais para quem tem que proteger alguém pequeno, ainda mais depois de um dia em que tudo no hospital pareceu difícil e o relógio nunca andava rápido o suficiente. Lá fora, o ar cheira a terra molhada e ferrugem, e as gotas que caem dos galhos criam uma melodia estranha que mistura calma e alerta. João repara em tudo, mesmo ocupado com as crianças de vozes alegres de um desenho antigo no celular. Ele espera o sinal de Lúcia para sair do carro, já treinado em pequenos rituais inventados a partir das urgências do dia a dia. Pegar o casaco, não esquecer a lancheira, segurar firme na mão da mãe ao atravessar a rua. Enquanto Lúcia tranca o carro e respira fundo antes de enfrentar mais uma subida até o portão do prédio, uma sensação diferente paira no ar. Nem ela nem João sabem explicar, mas parece que o tempo desacelera. A noite guarda um tom de expectativa, como se os dois, mesmo cansados, fossem postos à prova por algo maior. Ela pisca para o filho, tomada por aquela mistura de medo e esperança típica das mães, sem imaginar que aquela noite, aparentemente igual a tantas outras, teria um peso singular em suas vidas dali em diante. Lúcia encosta o carro e vira-se para João, esboçando um sorriso rápido, apesar de todo o cansaço. Filho, espera aí só um minutinho. Vou ali pagar o frentista e já volto, tá bom? Não sai do carro. João já estava acostumado àquelas pequenas despedidas rápidas, a mãe sempre correndo de um lugar para outro, tentando manter tudo funcionando na rotina deles. Ele concorda com a cabeça, um sorriso discreto no rosto, mas os olhos mostram que entende bem mais do que fala. No fundo, ele nunca acha estranho que a mãe esteja sempre cansada. Parece já fazer parte do jeito que ela vive, sempre dedicada, mesmo sem muita pausa. Entre eles, existe uma comunicação silenciosa. Lúcia sabe que João não reclama, porque vê o esforço dela, e João percebe a preocupação nos gestos da mãe, mesmo quando ela tenta disfarçar. Cada "eu já volto" que ela diz, carrega uma promessa de cuidado, de retorno, e João sente, mesmo calado, aquela confiança. Ele se ajeita no banco, abraça o ursinho, e seu modo de esperar é marcado por um misto de tranquilidade e vigilância. Sabe exatamente quanto tempo a mãe costuma demorar, e embora fosse só uma ida para pagar pelo combustível, ele nunca tira completamente os olhos da porta por onde ela saiu. Enquanto Lúcia caminha pela área do posto, sentindo os respingos de chuva gelada, o estacionamento parece deserto. A luz fraca dos postes, o barulho do bairro adormecido, tudo contribui para aquela sensação de que há apenas eles dois acordados naquela hora da noite. No entanto, invisível a quem não vive, sempre alerta, um carro da polícia militar aparece, devagar, virando a esquina silencioso. Não havia sirenes, apenas os faróis baixos, como quem não quer chamar atenção. Lá dentro,
Dois policiais trocam olhares atentos, verificando rapidamente quem está ali, observando sinais que só eles parecem notar, acostumados a agirem com desconfiança antes mesmo de pensar em qualquer explicação. Nenhum dos dois imaginava que uma simples parada para abastecer poderia tomar outro rumo. A rotina, tão conhecida, estava prestes a ser quebrada. Entre a pressa de resolver tudo rápido e a confiança da promessa que seria só um minuto, surge a presença inesperada daquele carro oficial. O clima, já pesado da noite chuvosa, muda em silêncio sem aviso claro, mas com uma intensidade que só seria entendida depois, quando cada detalhe voltasse à tona como parte de um quebra-cabeça que ninguém queria montar. Do carro da polícia militar descem dois agentes, Rogério e Vitor, ambos experientes nesse tipo de abordagem, com jeitos quase ensaiados de se movimentar. Eles caminham em direção a Lúcia com calma e uma firmeza que quase beira a displicência, deixando claro que para eles aquela situação está totalmente sob controle. Rogério, o mais velho, domina a cena com o olhar, enquanto Vitor vai logo conferindo a volta do carro com a lanterna, iluminando até os detalhes da lataria, sem realmente explicar o motivo da abordagem. Lúcia percebe a aproximação dos dois e rapidamente sente um aperto no estômago. Ela conhece aquele tipo de olhar. Não é de quem quer conversar, mas de quem já decidiu o que esperar, de quem mira primeiro a roupa desgastada, em seguida o crachá do hospital pendurado no peito, sem de fato enxergar a pessoa ali. Rogério coloca a mão no coldre, só o bastante para intimidar, enquanto Vitor pergunta, sem rodeios, de quem era aquele carro, se estava no nome dela, se tinha certeza dos documentos. Não há grito, nem voz alterada, mas cada palavra é pesada, cheia de dúvida disfarçada de preocupação. Lúcia tenta respirar fundo, segura firme a bolsa para não parecer nervosa e retira os documentos calmamente. O gesto é ensaiado na rotina de tantas pessoas que já passaram por abordagens assim. Essa preocupação de não demonstrar medo, de não falar mais do que o necessário. Ela entrega o documento do carro nas mãos de Rogério, mantendo os olhos fixos nos dele, sem abaixar a cabeça. Está tudo aí, senhor. O carro é meu, sou funcionária do hospital, estou saindo de um plantão. Explica com a dignidade de quem já teve que se justificar só pela cor da pele ou pelo jeito apressado de quem vive cansada. Os policiais analisam os papéis por tempo demais, trocando olhares quase silenciosos, procurando algum detalhe que possa validar a suspeita. O silêncio pesa. Não há espaço para conversa. A presença de Lúcia ali, correspondente a tantas outras mulheres negras, trabalhadoras, mães exaustas da cidade, parece ser sempre motivo para o roteiro se repetir. Ela sente o olhar frio dos agentes percorrendo sua roupa, tentando captar um erro, qualquer coisa fora do esperado. Do carro, João observa tudo, imóvel, sabendo instintivamente que qualquer movimento poderia trazer alguma consequência. Cada segundo daquela espera faz tudo parecer ainda mais longo e hostil, como se o simples ato de voltar para casa pudesse, de repente, se transformar em um pesadelo. A conversa entre Lúcia e os policiais, se é que podia ser chamada assim, logo se transforma em uma sequência de perguntas repetitivas e desconfiadas. Rogério insiste. Quer saber onde Lúcia conseguiu dinheiro para comprar um carro daquele modelo. Vitor pergunta mais uma vez sobre o horário e a rotina do trabalho dela, como se cada resposta precisasse ser confirmada e ainda assim soasse suspeita. Os dois, de olhares frios e postura controlada, fazem parecer que não se trata simplesmente de uma fiscalização ou cuidado, mas sim de um teste para ver até onde conseguem empurrar alguém como Lúcia. Ela sente cada palavra como um desafio.
Oculto, um lembrete constante de que o simples fato de ter algo decente, de usar um jaleco azul depois de um longo plantão, pode se transformar rapidamente em motivo de questionamento. Mantendo-se calma, Lúcia repete as respostas sem alterar o tom, mas por dentro sabe que não se trata de procedimento padrão. O clima é de avaliação, de dúvida lançada quase como provocação, com um sorriso amarelo que deixa claro que a intenção é desconcertá-la. Enquanto isso, dentro do carro, João começa a perceber que algo está errado, mesmo sem entender todos os detalhes. O instinto de criança, misturado com o que já aprendeu só de observar a mãe ao longo da vida, o faz perceber a forma diferente da voz dela, o jeito como ela ajeita o cabelo ou respira fundo entre uma pergunta e outra. Ele sabe que não pode simplesmente sair do carro, mas também não consegue ficar apenas olhando, sentindo-se impotente diante do desconforto da mãe. Dessa vez, em vez de buscar conforto no celular com joguinhos ou desenhos, João pensa em usar o aparelho para proteger os dois. Fica atento, com o telefone escondido discretamente no bolso do casaco, já com a câmera aberta, pronto para gravar se a situação piorar. Sabe que na ausência de testemunhas, o vídeo pode ser o único recurso para contar aquela parte da noite que ninguém gostaria de ter vivido, mas que muitos da sua idade e cor já aprenderam a temer. João aprende ali na prática que ameaças nem sempre vêm com gritos ou gestos agressivos. Muitas vezes elas estão disfarçadas na rotina e nas perguntas que, repetidas muitas vezes, viram desconfiança. No silêncio, ele se prepara do jeitinho que pode para proteger a si mesmo e a mãe, mesmo que mal entenda porque o mundo escolheu aquela noite e aquele instante para colocar os dois à prova. João senta-se encolhido no banco de trás, sentindo o coração quase saltar do peito. Ele tenta controlar a respiração para não se assustar ainda mais, mas a sensação de perigo só aumenta. Olha para a tela do celular, dedos suando e tremendo, e pensa rápido no que fazer. Em sua lista de contatos, vai direto para Dona Dalva, vizinha antiga do prédio, tipo de pessoa que todo mundo respeita no bairro, que acompanhou cada fase da vida dele e de Lúcia. Sem hesitar, digita uma mensagem curta do jeito que consegue. Dona Dalva, a polícia está parando minha mãe, estou com medo, estamos no posto ali perto, da escola. Ele manda o áudio e, antes mesmo de ouvir a resposta, começa a gravar o ambiente com o próprio telefone, escondendo o aparelho entre o banco e o casaco. Registra tudo. O tom de voz dos policiais, o jeito que a mãe responde, até as pausas longas de silêncio, cheias de tensão. Lá fora, Lúcia segue firme com as mãos abertas, mantendo a postura tranquila, mesmo sentindo cada olhar e cada palavra pesando contra ela. Apesar de mostrar calma, percebe que a situação está se complicando a cada minuto. Não adianta explicar mais uma vez seu horário, sua profissão ou contar quantos anos está naquele emprego. Para Rogério e Vitor, nada daquilo parece importar. Eles aumentam a pressão, procuram pequenas contradições no que ela fala, como se esperassem encontrar algum motivo para tornar a abordagem ainda mais agressiva. O tempo passa arrastado. Lúcia nota que outros carros vão entrando no posto, mas ninguém se aproxima. Ela entendeu que, para aqueles policiais, forma, cor e cansaço contam mais do que qualquer explicação. O tratamento é de quem vê uma ameaça onde, na verdade, só existe uma mãe voltando para casa, depois de outro. Dia difícil. Ela sente que, independentemente do que diga, sempre será vista como o outro, alguém provável de ser punida antes mesmo de uma conversa justa. Enquanto isso, João continua registrando tudo. Ele percebe que a responsabilidade de proteger a mãe caiu sobre ele de maneira injusta,
mas não pensa em recuar. Mesmo pequenininho, sente que cada imagem, cada áudio pode ser a diferença entre a palavra dele ser ouvida ou simplesmente ignorada depois. Entende, sem ninguém precisar explicar, que às vezes crescer é ser forçado a agir para defender quem mais se ama, mesmo quando o medo parece maior que tudo. Rogério e Vitor decidem que agora é hora de vasculhar mais fundo. Eles se aproximam do carro, fingindo que estão apenas cumprindo um protocolo, mas o olhar diz outra coisa. Batem no vidro com a ponta dos dedos, fazendo João se encolher ainda mais. Lúcia se apressa para se colocar entre os policiais e o filho, mas Rogério já começa a lançar perguntas cortantes, daquela forma que parece querer ferir de propósito. Seu filho está bem mesmo, dona? Anda doente tanto assim, ou você exagera para justificar chegar tarde em casa? O tom é amargo, cheio de insinuações que atravessam Lúcia como lâmina. João já sente o peito apertar, uma mistura de ansiedade e o problema respiratório com o qual eles lidam desde pequeno. Ele conhece os sinais. O ar vai faltando de leve. A mão começa a tremer e o barulho do próprio coração quase abafa as vozes lá fora. Ele tenta manter a calma, como a mãe sempre ensinou. Respira fundo, mas a situação fica cada vez mais difícil. Segura forte o ursinho no colo e olha firme para o celular, disposto a seguir gravando, mesmo que as mãos pareçam não responder direito. Lúcia, por outro lado, percebe o quanto precisa ser forte justamente ali. Ela está cansada, mas recusa-se a abaixar a guarda. Olha para os policiais, com a convicção de quem já ouviu aquilo mais vezes do que pode lembrar, mas mesmo assim insiste em se manter firme. Ela não permite que passem do limite. Responde de forma clara, não perde a compostura. Meu filho tem asma. Se vocês estão preocupados, podem abrir espaço para ele respirar melhor. Eu já expliquei, estamos voltando do hospital, só queremos ir para casa. O jeito calmo das palavras é sua única defesa diante daquele jogo. Desigual. O sentimento de invasão se espalha dentro do pequeno carro. Lúcia até tenta proteger a privacidade do filho. Coloca a mão sobre o vidro, quase como um escudo, e faz de tudo para impedir que os policiais vejam o celular escondido ou perguntem mais sobre João do que deveriam. Fora dali, o movimento do posto diminui ainda mais. Dá aquela impressão de que o mundo está distante, que nada é capaz de interferir. Quando percebe que agora estão completamente sozinhos, Lúcia sente o medo crescer, porque sabe que, sem testemunhas, os riscos aumentam drasticamente e a sensação de desamparo parece maior que a própria madrugada do Rio. Rogério, claramente incomodado com o tom firme de Lúcia e talvez sentindo a presença sutil de resistência, decide fazer questão de mostrar quem manda ali. Em vez de devolver os documentos em mãos, ele os solta devagar, deixando-os cair no chão úmido, bem aos pés dela. O gesto é calculado, lento o suficiente para que todos entendam. Aquilo não era descuido, era provocação. O barulho dos papéis tocando o asfalto ecoa no silêncio estranho do posto, como se toda a cidade pudesse ouvir. Lúcia, sentindo o orgulho machucado como uma queimadura, engole seco. Mesmo assim, se abaixa lentamente, pega os documentos com cuidado, limpa o papel na calça e, ao se levantar, olha diretamente nos olhos do policial. Não diz uma palavra, mas o olhar dela é como um grito silencioso, carregado de tudo que ficou preso na garganta. Ali, diante daquela atitude de puro desprezo, ela percebe de novo como a dignidade de quem vive sob suspeita parece sempre ameaçada por gestos pequenos, mas devastadores. Vitor volta a perguntar sobre o motivo de terem ficado tanto tempo fora de casa. Quer saber de maneira irônica se Lúcia, cansada como estava, era mesmo capaz de cuidar do filho direito. Fala, esse menino não deveria estar dormindo a essa hora? Cadê o pai dele para ajudar? Tem certeza de que sabe mesmo o que faz? Nem.
Se dá ao trabalho de esconder o desdém. O questionamento é mais profundo do que apenas dúvidas práticas. Mistura preconceito, ignorância e aquela necessidade cruel de marcar território. Lúcia, sentindo o sangue ferver de indignação, prepara-se para responder, mas opta por respirar fundo antes de dizer qualquer coisa. Não pode se dar ao luxo de perder a calma, pois sabe como tudo pode piorar num segundo. Mesmo com as roupas molhadas, o frio da madrugada e o peso de ser, ao mesmo tempo, mulher, mãe, negra e vulnerável, Lúcia não deixa transparecer medo. Sabe que, mesmo sem plateia, sua persistência ali é um tipo de resistência. O orgulho, embora ferido, ainda é sua armadura. Ela cola os documentos no peito, ajeita o jaleco e, olhando para o filho, tenta passar alguma força no pouco tempo que o olhar dele se encontra. Sabe que os olhos atentos de João precisam desse exemplo de coragem. Afinal, é justamente nessas noites longas, cheias de injustiça travestida de autoridade, que se aprende o valor de se manter de pé, mesmo quando tudo parece empurrar para baixo. Lúcia sente os joelhos um pouco trêmulos ao se levantar, mas tenta respirar fundo para não demonstrar fraqueza. Decide então que já passou da hora de avisar alguém fora dali sobre o que está acontecendo. Ela leva a mão ao bolso do jaleco em busca do celular, pronta para discar para Dona Dalva, para qualquer pessoa que pudesse ajudá-la, ou pelo menos saber onde estavam. O gesto, tão corriqueiro, se transforma em motivo para o pior. Antes que conseguisse desbloquear o aparelho, Rogério percebe a tentativa e reage rápido. Dá um tapa firme na mão dela, fazendo o telefone voar e cair debaixo do carro, longe demais para ser alcançado. O impacto não é apenas do susto, é também do entendimento de que agora estão mais do que nunca isolados do resto do mundo. O telefone bate no asfalto, girando devagar, registrando tudo silenciosamente, mas fora do alcance de Lúcia. Numa fração de segundos, o que antes era só provocação se transforma em algo físico e alarmante. Rogério segura Lúcia pelo braço, apertando com força, enquanto ela tenta explicar, mas sua voz é abafada pelo nervosismo que toma conta do ambiente. "Moça, não faz escândalo, não", ele diz, tentando intimidá-la ainda mais. Lúcia sente o braço arder, mas não grita, apenas repete, com a voz embargada, que só queria ligar para alguém, que não estava fazendo nada de errado. Vitor já se coloca do outro lado, pronto para impedir qualquer reação, chegando perto demais, com aquele jeito de quem já treinou para parecer ameaça maior do que realmente é. Dentro do carro, João assiste a cena com um nó enorme na garganta. Ele começa a chorar baixinho, tentando não chamar atenção, mas a imagem da mãe sendo segurada daquele jeito nunca mais vai sair da memória dele. Respira rápido, pensando se deve tentar sair dali, se grita por socorro ou se continua gravando, do jeito que pode, com o celular escondido no casaco. O espaço pequeno do carro agora parece um local sufocante, cercado por adultos que transformaram a parada noturna em um campo de batalha. Lúcia, sentindo o rosto queimar desde o medo até a raiva, percebe que toda aquela cena está muito longe de terminar bem. O que antes parecia só uma noite ruim acaba de cruzar a linha, virando um episódio de puro abuso, onde o direito de qualquer resposta desaparece e sobra apenas o desejo de sobreviver à próxima ação dos policiais. No banco, de trás do carro, João sente o corpo inteiro tremer. O aperto no peito, que vinha crescendo devagar, agora assume forma de pânico. Ele tenta, entre lágrimas, puxar o ar, mas tudo parece congestionado e complicado, como se o ar tivesse sumido de uma hora para outra. Cada tosse traz mais desespero, e ele, com os olhos ardendo, tateia às cegas pela mochila, onde sempre guarda o inalador para emergências assim. Mãos trêmulas dificultam o movimento, mas João não desiste. Acha o remédio,
Só que justo na hora em que iria usar, percebe o caos do lado de fora e escuta a mãe gritar seu nome do outro lado do vidro. Lúcia enxerga o filho em apuros e se desespera ainda mais. Puxa o braço para se soltar da mão de Rogério, explicando alto, já sem se preocupar com respeito ou calma, que precisa atender João, que o menino tem asma e não está conseguindo respirar. O desespero na voz dela é evidente, misturando a raiva pelo abuso com o instinto mais forte de cuidado. Por favor, meu filho precisa do remédio, deixa eu ir até ele. O pedido soa como súplica, mas encontra, do outro lado, o puro descaso. Vitor, com ar debochado, fala para Lúcia se acalmar, dizendo que está exagerando para fazer cena. Ele se coloca entre ela e o carro, bloqueando completamente o acesso. Dentro do carro, o som da tosse de João aumenta e ele sente que vai desmaiar. Consegue segurar o inalador, mas as mãos estão tão fracas que o aparelho quase cai. O medo é tanto que, pela primeira vez, pensa que talvez não consiga usar a bombinha a tempo. Lá fora, Lúcia grita, já sem vergonha de demonstrar desespero, enquanto tenta arrancar o braço da mão de Rogério mais uma vez. Ela repete, chorando, que se não cuidar do filho, ele pode não aguentar. Rogério, já cansado da situação, decide abrir a porta. Mas no último momento, Vitor tenta tirar o inalador das mãos de João, afirmando que esse negócio é frescura de mãe nervosa. É nesse instante que tudo se torna absurdo demais. O gesto de impedir o tratamento faz o medo virar fúria. Lúcia sabe, naquele momento, que não estava em jogo só o direito de circular ou de se explicar, mas a própria sobrevivência do filho, algo que ninguém ali parecia valorizar. No meio daquele tumulto todo, quase como se fosse movida por uma força maior, Lúcia consegue escapar do aperto violento de Rogério por um instante. Ela se joga em direção à porta do carro e alcança o banco de trás, quase caindo, mas com a única intenção de entregar o inalador para João. O gesto, simples para muitos, representa uma pequena vitória em meio a tantos ataques como, se fosse possível por um momento, furar aquela camada grossa de brutalidade imposta à família. Ela coloca o aparelho nas mãos do filho, que mesmo entre soluços e com a visão embaçada pelas lágrimas, aperta o inalador contra a boca e tenta respirar fundo, sentindo aos poucos o ar voltar. É um alívio que não dura nem meia dúzia de segundos. Antes que Lúcia tenha tempo de se recompor, Rogério já a arrasta outra vez para fora do carro, agora com ainda mais força, jogando seu corpo contra a lataria. O policial começa a gritar, dizendo que ela está resistindo, que está partindo para cima da autoridade, enquanto Vitor corre até a frente do carro para reforçar a cena, esticando os braços como se estivesse diante de um perigo real. Os gritos dos dois ecoam pelo posto vazio, palavras como desacato e resistência à prisão surgindo da boca deles feito sentença. Lá dentro, João ainda está ofegante, respirando com dificuldade, mas já sente o efeito do remédio, aliviar o sufoco. Mesmo assim, não tem como relaxar. Ele observa tudo de olhos arregalados, vendo a mãe, que sempre foi refúgio, agora sendo puxada e humilhada na sua frente. Crescer para João naquele segundo significa entender que o mundo pode ser assustador para gente igual à sua família, e que não existe proteção garantida quando até o direito a cuidar dos seus é tratado como crime. O ciclo parece fechar. Enquanto o corpo de Lúcia sente a dor física da agressão, ela percebe a humilhação de ser acusada de resistência quando só buscava salvar o filho. João, entre a melhora da crise e o cansaço das lágrimas, entende pela primeira vez o que é injustiça de verdade, e ali, os dois, sem ninguém para ajudar, sabem que cada segundo daquele abuso vai marcar suas vidas para sempre, pelo menos até que algo ou alguém finalmente intervenha. No auge daquele momento de puro abuso, quando tudo parecia perdido,
As luzes de um carro grande e antigo cortam a madrugada no posto quase deserto, iluminando tudo ao redor como se fosse dia. O feixe dos faróis se espalha pela pista, atingindo em cheio os rostos tensos de Rogério e Vítor, que por um segundo congelam no lugar. A silhueta que desce do carro é imediatamente reconhecida por Lúcia e João, mesmo em meio ao sufoco. É tia Selma, a irmã mais velha do avô de João, mulher conhecida na região do subúrbio do Rio de Janeiro por sua postura firme e por ter sempre defendido os dela com coragem, seja em reuniões de bairro, seja diante das maiores autoridades. Não é só uma parente, é quase uma lenda, cuja voz faz calar todos à sua volta quando fala sério. Tia Selma fecha a porta do carro devagar, como se tivesse o controle absoluto do tempo naquele momento. Sua presença enche o espaço, não pelo tamanho, mas pelo respeito que vem carregando durante tantos anos de luta. O silêncio toma conta do ambiente, e os próprios policiais, que até então esbanjavam arrogância, percebem que a situação mudou de figura. Lúcia, mesmo amedrontada, se sente imediatamente mais segura, como se recebesse um abraço invisível. João seca as lágrimas com a manga da blusa, respirando um pouco mais forte, sabendo que tia Selma nunca permitiria injustiça sem uma boa briga. Assim que fica de frente para os homens, tia Selma não perde tempo. Sua voz, grave e cheia de tamanho, ecoa clara. Tirem as mãos dela, agora! O comando sai curto, sem gritaria, mas tão incisivo que faz Rogério soltar Lúcia automaticamente, como se tivesse levado um choque. O ambiente, antes sufocante, parece se abrir um pouco. Os olhos dos outros funcionários do posto, que fingiam não ver ou não entender, agora acompanham tudo com outra postura. A simples chegada de tia Selma traz de volta algo que todos tinham esquecido: esperança. Em segundos, aquele sentimento pesado de impotência começa a ceder e até a respiração parece mais leve. Por alguns instantes, ninguém se mexe, mas já é claro que as regras daquele jogo mudaram de lado. O respeito que tia Selma impõe é inquestionável e sua presença devolve a possibilidade de justiça a Lúcia e João naquela madrugada arrastada. Tia Selma nem precisa levantar a voz para tomar as rédeas da situação. O jeito dela impõe respeito, sem esforço, e naquele instante tudo ao redor parece obedecer ao seu comando natural. Ela caminha até onde Lúcia está, a poucos passos dos policiais, e se coloca entre eles e a sobrinha como um escudo de carne e osso. Olha bem nos olhos de Rogério e Vítor, sem vacilar, deixando claro que não vai deixar passar nenhum abuso ali, não importa se é alta madrugada ou se estão todos sozinhos naquele posto de gasolina do Meier. Com um tom calmo, mas que não aceita desaforo, tia Selma apresenta seu nome, diz de onde veio, cita cada vez que já esteve na delegacia da área para resolver problemas e faz questão de lembrar aos agentes que conhece bem os trâmites da corregedoria. Ela ainda menciona discretamente o nome de um vereador da Zona Norte, conhecido por sempre defender casos assim. Só de ouvir, os dois policiais ficam mais desconfortáveis que antes. Não estou aqui para briga, mas para garantir que ninguém vai sair machucado ou injustiçado nesta noite, dispara, olhando primeiro para Lúcia, depois para João e, por fim, para a dupla que agora finge algum senso de responsabilidade. Quando Rogério tenta se justificar, ensaiando aquela fala padrão, de quem acha que ainda pode enrolar qualquer um, não. A senhora entendeu errado. Nós só estávamos fazendo o nosso trabalho. Essa moça ficou nervosa sem motivo. Tia Selma corta rápido, sem dar sequer um meio sorriso de cortesia. Aqui ninguém está nervosa sem razão. Eu vi, os funcionários do posto viram e tudo o que aconteceu foi gravado por alguém. Ou vocês seguem o correto agora, ou a gente vai levar isso adiante, sentencia.
O olhar dela atravessa a armadura de prepotência dos dois como faca quente em manteiga. De repente, Lúcia já não é mais só a mulher sozinha e indefesa da cena. O jeito como tia Selma impõe sua presença, lembrando sua ligação com lideranças locais, transforma todo o ambiente. Agora, ela é uma vítima defendida publicamente, com os vizinhos começando a prestar atenção, os policiais recuando e até João respirando mais aliviado. A sensação de pânico dá lugar a uma esperança real, tão rápida que parece até mentira para quem acabou de viver o pior pesadelo. Enquanto a conversa ainda ecoava entre os frentistas e as poucas pessoas que assistiam de longe, o som discreto de motores se aproxima. 2 viaturas da Polícia Civil chegam devagar, sem sirene, mas com aquelas luzes azuis piscando baixinho. Os carros param lado a lado e, em instantes, mais 4 policiais descem, já com pose de quem veio para botar ordem e fazer valer o que tia Selma determinou. É tudo tão direto que ninguém tem dúvida do motivo da chegada. O mérito da ordem é dela, e todos ali percebem isso no jeito como ela acena de cabeça para o comandante das viaturas, que já chega sabendo quem é quem. O clima fica pesado, mas agora não é mais o medo que manda. É um tipo de expectativa. Rogério e Vitor, que até pouco tempo atrás se achavam protegidos pela farda e à noite, ficam pálidos. Evitam olhar para quem chega, ajeitam o uniforme como quem quer sumir e tentam achar palavras, mas é em vão. O comandante da Polícia Civil, já recebendo as instruções de tia Selma, comunica claramente que os 2 policiais vão ser afastados do plantão na mesma hora, sem discussão. Ele pede os nomes, anota direitinho e, enquanto outros agentes os acompanham, Rogério e Vitor são obrigados a entregar as armas e a identificação. Nesse momento, luzes mais fortes são acesas no posto, atraindo ainda mais atenção. Tudo que estava escondido nas sombras aparece. Detalhes do rosto dos policiais, a mão trêmula de Lúcia, João ainda com o inalador nos lábios. Todo mundo sob o olhar atento dos que acabaram de chegar. Até os funcionários que antes fingiam não ver nada, agora estão encostados nas bombas, assistindo cada detalhe. O poder muda de mãos. O desconforto de Rogério e Vitor é visível. Trocam olhares rápidos, pisam em falso, e Rogério até baixa a cabeça, como se só agora percebesse o tamanho do erro cometido. O comandante reforça. A partir deste momento, vocês estão afastados por conduta inadequada. Esperem dentro da viatura e não tentem conversar com ninguém. Tia Selma só observa, firme, enquanto Lúcia e João finalmente sentem o chão mais seguro, mesmo que o alívio ainda chegue misturado com a lembrança do que passaram. Aos poucos, o que era opressão vira vergonha pública, e não há mais como esconder o que aconteceu naquela noite no Meier. Assim que as viaturas da Polícia Civil assumem o controle da situação, uma ambulância estaciona ao lado do posto. Não há sirene estridente, apenas o som da porta se abrindo e os paramédicos já com a maleta nas mãos, prontos para o que for preciso. Lúcia sente uma onda de alívio atravessar o corpo todo, como se uma carga invisível fosse retirada dali. Dessa vez, ninguém a impede de chegar perto do filho. Pelo contrário, logo orientam Lúcia e João a entrarem na ambulância para acompanhamento. O rapazinho, ainda meio ofegante, entra abraçado à mãe, como se aquele contato fosse um escudo para não lembrar mais do que passou. Ele aperta a mão dela com força, e Lúcia percebe que, mesmo jamais calmo, João não quer e nem vai soltar a mão dela tão cedo. Lá dentro, tudo é mais claro e limpo, um contraste gigante com a confusão de minutos atrás. A equipe médica mede a pressão, verifica os batimentos e conversa com João com voz baixa, perguntando se a respiração melhorou. Ele responde com a cabeça, enquanto Lúcia tenta explicar em poucas palavras o que aconteceu. A crise de asma, o inalador,
Desespero. Uma das técnicas de enfermagem aperta levemente o ombro dela, dizendo que agora está tudo sob controle. Ouvir aquilo faz Lúcia sentir finalmente as pernas fraquejarem um pouco, não de medo, mas de alívio. Parecia que só agora o corpo entendia que já podia relaxar. Do lado de fora, tia Selma não sai de perto da ambulância. Ela observa, tudo em silêncio, com expressão de quem continua atenta a qualquer movimento suspeito, mas ao mesmo tempo passa uma tranquilidade que só quem já enfrentou muita coisa sabe ter. Ela não fala nada, mas o jeito como mantém a mão pousada sobre a lateral da ambulância faz Lúcia sentir que estão seguras. É a presença de Selma, firme e afetuosa, que conforta, mais do que discurso bonito, é aquela certeza silenciosa. Por hoje, nada mais de abuso, o ciclo de medo foi quebrado. Com os policiais afastados e as pessoas do bairro agora mais perto, o medo do irreversível some devagar. Por mais que o trauma seja recente, aquela noite termina mostrando que amor também é escudo e que uma rede de apoio pode fazer o impossível acontecer, mesmo em lugares e situações onde antes só cabia a injustiça. Sentada no banco da ambulância, Lúcia sente o balanço do veículo percorrendo as ruas ainda úmidas da madrugada do Rio de Janeiro. Ela observa pela pequena janela os contornos do posto de gasolina que até poucos minutos antes era cenário de puro terror. Agora, com a sirene baixa, tudo parece distante, mas cada detalhe volta à mente como filme. Vê, ao longe, Rogério algemado perto da viatura, o rosto vermelho de vergonha misturado com raiva mal contida. Do outro lado, Vitor, com a farda toda amassada, tenta ajeitar o uniforme e catar seus papéis espalhados pelo chão, tropeçando no próprio orgulho, visivelmente desorientado. João, ainda segurando firme a mão da mãe, olha para Lúcia com os olhos cansados, mas já sem lágrimas. O silêncio entre eles é pesado, não precisa de palavras. Ele sente o corpo mais leve, ao mesmo tempo em que o coração carrega um monte de dúvidas novas. A ambulância segue devagar pelas ruas do bairro, já deixando para trás o tumulto, mas levando junto marcas difíceis de esquecer. Lá fora, a cidade parece acordar de um sono profundo. Algumas pessoas já se aproximam do posto, cochichando. Baixinho o que viram e ouviram. O boato corre rápido e o episódio da noite vira conversa de esquina. Quem passa agora por ali observa com outros olhos. Ninguém mais acredita que abuso de autoridade pode acontecer e ficar por isso mesmo. O susto serviu para acordar quem já tinha se acostumado a baixar a cabeça. Para Lúcia e João, o sentimento não é de comemoração. O que fica é uma espécie de coragem amarga, uma clareza dolorida sobre o quanto é difícil apenas sobreviver quando as regras parecem sempre contra você. Não existe prêmio ou medalha para quem atravessa um pesadelo assim. Apenas a sensação brutal de que continuar vivendo, seguir juntos, já é uma forma de resistência. Selma, mesmo do lado de fora, faz questão de acompanhar a ambulância com o olhar firme até ela sumir na próxima esquina. Entre todos ali ela sabe bem. Naquela noite, a luta foi para garantir não uma vitória grandiosa, mas o direito básico de respirar sem medo. Ato simples que tanta gente esquece, é revolucionário para quem luta todos os dias. O sol mau começa a aquecer o centro do Rio de Janeiro quando Lúcia, ainda sentindo dor no ombro e com o olhar decidido, entra no amplo saguão do Palácio Guanabara. Ao lado dela, João caminha atento, vestindo roupas limpas fornecidas pela equipe do hospital, mas carregando no rosto um ar novo de amadurecimento. A noite passada mexeu demais com ele. Quem o vê agora percebe que não é mais só uma criança, protegida pela mãe, mas alguém que viu de perto o que é enfrentar o medo para continuar de pé. Dentro do salão, autoridades,
Jornalistas e representantes de coletivos sociais se reúnem para o grande debate sobre segurança pública que havia sido convocado meses antes. O caso da família de Lúcia rapidamente vira assunto principal, e todos os olhares se voltam para ela quando a presença é anunciada. As conversas, que normalmente seguem aquele tom frio e formal típico da rotina política, hoje ganham outra cor, com um misto de indignação e esperança no ar. Lúcia, sentindo o apoio invisível da tia Selma, que chega logo atrás, usando o mesmo olhar firme da noite anterior, respira fundo antes de se aproximar do microfone. Ao seu lado, João segura o celular com o vídeo gravado naquela madrugada tensa. O arquivo já circulou entre grupos de WhatsApp, virou pauta nas rádios locais e agora é projetado em um telão na frente de todos, deixando clara a dimensão do absurdo vivido por mãe e filho no posto do Meyer. Do outro lado da mesa, tia. Selma assume a palavra com a calma de quem conhece cada canto daquela disputa. Ela fala sobre o significado de justiça, sobre como a luta da noite anterior não foi só por Lúcia e João, mas por todas as famílias que já passaram ou vão passar por situações parecidas. Repete que justiça comunitária não é só punição, mas criar lugares realmente seguros para o povo. Sua fala impacta não só os políticos presentes, mas também funcionários públicos e lideranças de bairro, que já se organizam para não deixar o assunto morrer ali. O vídeo, mais do que prova do que aconteceu, promete ser um marco capaz de cobrar respostas reais. Naquela manhã, mesmo com cansaço e dor, Lúcia e João mostram que resistência pode nascer do trauma e que quando a cidade assiste, ignorar o problema deixa de ser opção. Quando o vídeo começa a passar na tela enorme, o barulho das conversas para de repente, como se alguém tivesse apertado um botão de silêncio. As imagens mostram exatamente o que aconteceu. Lúcia sendo tratada com desdém pelos policiais, a voz dela pedindo ajuda para o filho, a tensão de João tomando fôlego curto, o jeito duro dos agentes e, sobretudo, o desespero de quem só queria respirar. O áudio, ainda mais forte, traz as palavras ditas na hora, os insultos, o choro, o comando frio de quem deveria proteger, mas escolheu atacar. Aquilo não deixa espaço para desculpas ou interpretações diferentes. Ninguém ali consegue fingir que aquele tipo de abuso não existe. O peso do que se vê atinge até os mais acostumados com histórias tristes. Alguns parlamentares que antes conversavam baixo trocam olhares preocupados. Outros, que sempre repetiam discursos sobre regras, agora encaram as próprias falas com insegurança. Lúcia, vendo que a mostra das imagens faz efeito, respira fundo e recusa qualquer ideia de se vitimizar ou pedir desculpa pelo barulho. Ela levanta a cabeça e, mesmo com o ombro doendo, não hesita. Fala poucas palavras, mas cada uma delas carrega firmeza. Ela não pede compaixão, exige atitude, cobra promessas claras para que nenhum outro episódio como esse volte a acontecer para si e para milhares de outras mães que já sentiram esse mesmo medo e impotência. A atenção então se volta, ainda que brevemente, para João. Ele, segurando o celular que gravou toda a ocorrência, é visto de outra maneira por aquele auditório lotado. Não é mais só o menino que passou mal, mas alguém que agiu. Falam baixo, alguns funcionários comentam: foi ele quem teve a calma de filmar diante do caos, garantindo que tudo pudesse ser mostrado. Ganhou uma maturidade que nunca deveria ter sido exigida, mas se portou como gente grande. Não há argumento que diminua o valor daquele gesto, nem discurso que consiga esconder a importância disso para o que se discute naquela manhã. O auditório permanece em silêncio, pesado, até que tia Selma retoma a palavra, olhando agora para todos com força renovada. As imagens já falaram por si, mas ela reforça o recado.
O momento não é de compaixão, mas de resposta concreta. E ali, com todos atentos, fica impossível negar que há urgência para transformar não só políticas, mas também a rotina de quem depende delas para viver. Com o término da reunião, não demora para que todos saibam o que aconteceu. A imprensa do Rio de Janeiro é chamada às pressas para uma coletiva, mas a atmosfera não tem nada daquele glamour ou sensacionalismo de outros escândalos famosos. O clima, na verdade, é de gravidade e seriedade. Microfones e câmeras são posicionados diante do púlpito e a assessoria já distribui as imagens e os trechos do vídeo gravado por João. Não escondem nada, cada detalhe exposto. A humilhação, o desespero, até os insultos são mantidos no registro. O evento é transmitido ao vivo por vários canais locais e logo nos grupos de redes sociais o assunto vira um mar de comentários e debates. Durante o anúncio das autoridades, nada de discursos vazios. A fala é objetiva e sem rodeios. O episódio no posto não será varrido para debaixo do tapete. Serve agora como símbolo do basta ao descaso com a vida de famílias comuns. O rosto cansado de Lúcia, a postura madura de João e o olhar incansável de tia Selma ilustram as manchetes dos jornais do dia seguinte. Repórteres contam e recontam o ocorrido, repetindo sempre que dessa vez não houve tentativa de ocultar fatos ou suavizar consequências. A verdade crua é considerada urgente. Rapidamente as ruas do centro e dos bairros vizinhos reagem. Nos trens, pontos de ônibus e filas da padaria, o nome de Lúcia já é conhecido. Gente que nunca conversou começa a debater as imagens, a reclamar do medo diário que sente, a lembrar de parentes que passaram por coisa parecida. Não é só indignação, é um sentimento coletivo de determinação. Comentam que, a partir daquele momento, a cidade mudou. Ninguém topa mais fechar os olhos a uma injustiça. Até quem costumava se isentar sente que precisa se posicionar. Grupos de moradores organizam pequenas vigílias na calçada do posto do Meyer, exigindo melhorias e respeito no atendimento. Professores discutem em sala de aula a importância de registrar abordagens e cobrar direitos. Em cartórios e sindicatos, profissionais decidem criar redes para encaminhar denúncias parecidas direto para a Defensoria Pública. A cada esquina se repete. Dali em diante, ninguém aceitaria mais promessas sem ação. O caso de Lúcia e João transforma o antigo medo em vontade de vigiar, denunciar e exigir, tornando claro que, ali, a sociedade agora exige respeito prático e imediato. No dia marcado para a audiência, a movimentação no Fórum Central do Rio de Janeiro começa cedo. Não há filas ou tumulto, só um corredor discreto de pessoas, muitas delas de olhar firme e mãos entrelaçadas, esperando a chamada para entrar na sala de julgamento. O caso de Lúcia e João já não é novidade para ninguém, mas, ao contrário, de outros processos famosos, não há flashes nem gritaria. Fica claro que, ali, o ambiente carrega uma solenidade diferente, como se cada presente estivesse também prestando contas do próprio passado e das marcas deixadas por situações parecidas. Quando Lúcia é chamada para depor, ela caminha até o púlpito com passos calmos. Olha primeiro para João, sentado ao lado de tia Selma, e depois encara o juiz com respeito, mas sem subserviência. Ela fala devagar, contando o que viu e sentiu naquela madrugada no posto do Meyer. Não dramatiza, não se deixa levar por lágrimas ou revolta. Cada frase soa pensada, como quem já revisitava aquela lembrança ao longo de várias noites, ensaiando no silêncio do quarto como transformar dor em um relato firme e direto. Quem ouve percebe. Lúcia escolhe clareza, não emoção. Ela deixa transparecer que, além de mãe que sofreu, é cidadã que se recusa a fingir que não viu mais um ciclo de injustiça acontecendo diante dos próprios olhos.
A defesa dos agentes tenta insistir em detalhes pequenos, criar dúvidas e diminuir o peso das acusações. Mas toda a argumentação é desmontada pelas provas. O vídeo gravado por João, os registros das câmeras de segurança do posto e os laudos médicos da equipe do Hospital Municipal Souza Aguiar, detalhando a crise de asma enfrentada por João e o descaso dos policiais durante o atendimento. Para encerrar, os técnicos responsáveis pelas imagens repetem perante todos que o material ali mostrado é íntegro, sem cortes ou manipulações. Não há espaço para revitimização. Neste processo, a verdade não está fragmentada. Quando o juiz lê o veredicto, a decisão é recebida com alívio. Não há aplausos, apenas aquele ar de dever cumprido, como se tudo pudesse começar a cicatrizar de verdade. Lúcia abraça João, sentindo finalmente que, pelo menos naquele caso, ser ouvido fez diferença. E a vida de tanto gente anônima teve, enfim, alguma reparação. Quando o juiz anuncia a sentença, o ambiente na sala do tribunal muda. A decisão não apaga o que Lúcia, João e tantas outras pessoas viveram, mas carrega um significado pesado. A punição dos culpados finalmente rompe uma cadeia antiga de impunidades. Aqueles agentes que por tanto tempo agiram acreditando na impunidade recebem ali a resposta concreta da justiça. Não é um momento de comemoração barulhenta. Ninguém levanta bandeiras ou solta fogos. Fora do tribunal, porém, uma multidão aguarda em silêncio. São rostos conhecidos, gente do bairro, parentes, amigos de luta e desconhecidos que se reconhecem no sofrimento e na superação de Lúcia e João. A saída do prédio não é triunfante, mas tem força. Olhares se cruzam, abraços discretos são trocados, e até quem não se fala compartilha aquele sentimento coletivo de que algo grande mudou. Tia Selma, sempre firme, se aproxima de João e lhe entrega um pequeno broche antigo que ela ganhou do próprio pai nas manifestações pela anistia, ainda nos anos 80. O objeto não tem luxo, mas carrega muita história. Ela segura a mão do menino e fala baixinho para ninguém mais ouvir. Agora é com vocês, João. A gente já mostrou que não aceita mais o silêncio. Vocês vão levar adiante. João segura o broche com cuidado, sentindo o peso de quem recebe uma tarefa importante. Ali, ele percebe que, embora tão jovem, agora também faz parte dessa corrente de quem não foge mais do enfrentamento aos problemas. Nos dias que seguem ao julgamento, a cidade pulsa diferente. O caso de Lúcia e João ecoa na Assembleia Legislativa, onde políticos introduzem e aprovam medidas obrigando mais transparência nas abordagens policiais, programas de formação em direitos humanos e canais diretos de denúncias para todos. Lúcia participa ativamente de debates, é chamada para entrevistas e encontros comunitários. Não vira líder de movimento, mas sua voz, carregada de experiência real, ajuda a orientar a criação das novas políticas. Mãe e filho passam a encarar as rotinas com uma calma diferente, sabendo que o que viveram mudou não só a história deles, mas afetou de verdade a cidade. João guarda o broche na mochila como lembrete diário do caminho aberto. Lúcia, entre trens, filas de supermercado e reuniões na escola, sente orgulho e alívio misturados. Eles entenderam na prática que coragem não termina na vitória. Coragem é saber se manter firme quando o brilho do momento passa, mantendo abertas as portas para a esperança entrar sempre que a escuridão ameaçar voltar.